Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Eduardo Paixão, e agora nós iremos para a nossa segunda parte de nossa aula sobre a formação de Olinda e Recife. Estávamos falando ali sobre um processo de batalha, né, a famosa Batalha dos Guararapes. Iria destacar para vocês também a Batalha do Monte Tabocas, então vem comigo que agora sim a gente vai explicar sobre isso com mais calma. Nós havíamos parado aqui, meu aluno, ó, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto tópico aqui do ponto 13, ó. Fim da ocupação em 1654, ou seja, a ocupação dos holandeses que estávamos falando, né? Destacando-se as batalhas dos Guararapes, uma batalha que desencadeou um sentimento patriota, unindo africanos, indígenas e europeus. Professor, não entendi. Então, vê só. Vou te explicar aqui de uma forma bem prática e bem rápida o que foram essas batalhas, né, de um modo geral. Primeiro de tudo, você tem aquele contexto de domínio holandês ali de 1630 a 1654. Você tinha ali o governo de nação, inclusive, dentro desse período de domínio holandês. E simplesmente em 1654 é onde acontece a expulsão dos holandeses. Só que, claro, assim como todo fato histórico, isso não acontece de um dia para o outro. Isso não acontece em um estalar de dedos. No ano de 1645, você já está conferindo aqui, aconteceu uma batalha chamada Batalha do Monte Tabocas. Essa batalha aí foi o primeiro levante português contra os holandeses. Professor, e o senhor não falou que Portugal estava junto com a Espanha, que era aquele processo de União Ibérica, mas você anotou no seu material que a União Ibérica ela vai até 1640. Aqui eu estou falando de 5 anos após o fim da União Ibérica. Então essa Batalha do Monte Tabocas foi a primeira investida ali dos portugueses contra os holandeses, que antigamente eram aliados, mas agora nesse processo aqui, depois da União Ibérica, eles já não tinham mais essa aliança. E, por ironia do destino, os portugueses haviam vencido essa batalha, beleza? Professor, isso foi do nada? Não. Inclusive, já haviam avisado que os portugueses estavam se organizando. Sabe quem? Nassau. Nassau, quando estava prestes a terminar o seu governo, que foi ali pela UIC, pela Companhia das Índias Ocidentais, acusado de improbidade administrativa, gastando demais, né? Foi acusado ali de grandes gastos. Nassau simplesmente diz que a Holanda deveria se preocupar com algo muito mais perigoso. E não eram os seus gastos, mas sim os portugueses que estavam se organizando. Ninguém deu ouvidos a Nassau e simplesmente, de fato, os portugueses estavam se organizando e dá ali a primeira investida em 1645, vencendo os holandeses. Foi um golpe duro. Os holandeses perderam alguns domínios de terra. Posteriormente, depois de tantos conflitos, veio a Batalha dos Guararapes, ali em 1654, que foi justamente a batalha que desencadeou a expulsão dos holandeses. Batalha esta que, inclusive, você entraria ali em um próximo tópico de nosso edital, o qual eu não irei ministrar agora, que é justamente a insurreição pernambucana. Ah, professor, então quer dizer que a insurreição pernambucana de 1654 é a expulsão dos holandeses? É justamente por isso que você percebe que é durante o fim da ocupação dos holandeses. No seu edital está lá destacado justamente com o ano. Então, perceba como um assunto ele conecta no outro, né? Conflitos como esses aí que estão anotados, inclusive, aconteceram em lugares que às vezes a gente nem conhece e está próximo a gente, né? Se você perceber esses confrontos que conversamos, boa parte deles aconteceram ali a 500 metros do Aeroporto Internacional do Recife, né? Hoje é uma área a qual é dominada pelo Exército. As pessoas não podem, é uma área reservada ali para o Exército, é um ponto tombado, é um ponto histórico. Então percebo como há essa riqueza, né? E a Batalha dos Guararapes, inclusive, através dos portugueses ali, une africanos, une indígenas. Veja, que ironia, né? Unir europeus juntamente com essas pessoas que haviam sido exploradas e estavam sendo exploradas por esses povos, juntamente contra outros europeus, que nesse caso eram os holandeses. Muito bem, percebemos então aí no próximo ponto que a economia ela foi impulsionada pelos mascates. Não irei dar aula aqui sobre Guerra dos Mascates para vocês, porque vocês têm essa aula, mas vocês viram lá que aquela aristocracia holindense, os senhores de engenho e os comerciantes da elite do Recife, os mascates, estavam envolvidos nisso, né? Inclusive ocorreu em 1710, você já anotou que foi quando o Recife torna-se uma vila independente.
E claro, a elevação da categoria à cidade em 1823 por parte do Recife e em 1827 torna-se capital. Perceba quantos assuntos nós temos conectados e para finalizar eu destacarei apenas os últimos pontos aqui. Olinda foi uma das primeiras cidades estabelecidas pelos colonizadores, isso aqui veja que eu estou fazendo em forma de revisão para você de nossa aula. E antes da eclosão, isso aqui é importantíssimo, tá? Antes da eclosão do movimento Inconfidente em Minas Gerais, o sargento-mor Bernardo Vieira de Melo proclamou a busca pela independência nacional no Senado da Câmara de Olinda em 10 de novembro de 1710, marcando um evento que antecedeu em quase 80 anos os acontecimentos ocorridos em Minas Gerais. Professor, o senhor leu, eu li, mas eu não entendi nada. Então eu vou te explicar. O que esse ponto aqui nos está dizendo é que 80 anos antes de acontecer a Inconfidência Mineira, Bernardo Vieira de Melo já procurava a independência. Já foi um movimento que procurava a independência, isso lá em 1710. Então perceba, inclusive os livros didáticos acabam não citando isso, né? Cita mais algo que é voltado ali mais ao sul do Brasil, esquece o Nordeste. Mas 80 anos antes, quase um século antes, já haviam movimentos conspiracionistas buscando uma independência aqui do Brasil e, claro, de nosso território. Você tem para destacar o penúltimo ponto, Duarte Coelho Pereira, o famoso Duarte Coelho. Ele funda Olinda com aquela ideia estratégica para proteger a costa dos ataques e, claro, dos corsários. Também é interessante você saber a diferença entre os corsários e os piratas, tá? Professor, quem eram os corsários? Quem eram os piratas? Vamos deixar destacados aqui, ó, piratas, e vamos deixar aqui do outro lado, corsários. Você está cansado de saber e às vezes até mesmo de assistir que os corsários eram aqueles, os piratas eram aqueles bandidos do mar, né? Aqueles que viviam ali saqueando. Então, eu posso destacar inclusive aqui como bandidos do mar, né? Bandidos do mar, eles não dependiam de ninguém. Eles aprisionavam. Eles praticavam sequestros, eles saqueavam, enfim, eram os bandidos do mar, esses piratas que você já conhece. Professor, e qual a diferença para os corsários? Eram bandidos do mar também, só que há uma diferença, eles eram patrocinados. Como assim, professor? Imagine aí que nós estamos representando ali, vou até sair do meio se você quiser anotar, né? Imagine ali que você está representando um reino português e você sabe que os ingleses descobriram um novo território e você sabe que os ingleses estão passando com inúmeras embarcações, vez ou outra ali com vários produtos, com várias especiarias, com metais preciosos. Eu, enquanto representante do reino português, não vou chegar ali, saquear e comprar uma briga, mas eu posso simplesmente patrocinar um desses bandidos do mar, para que através de sua ideia de pirata, ele vá ali, roube aquele povo e me entregue a quantia que eu quero. Em troca, eu irei patrociná-lo e fazê-lo pagamento. Uma espécie de uma milícia. Essa é a diferença entre piratas e corsários. Olinda sofre bastante com isso, porque Olinda está localizada ali na América do Sul e, claro, era visto como um novo mundo. Esse continente aqui da América era visto como um território cheio de coisas que estavam a ser descobertas. Ninguém sabia ainda da tamanha riqueza que iria encontrar. Mas, claro, Duarte Coelho ele defende Olinda como um ponto estratégico e, claro, dos ataques desses corsários, os quais eram patrocinados ali por outros reinos, né? Garantir também a exploração das riquezas naturais na região e, claro, com a produção do açúcar, Olinda se destaca como um dos principais polos econômicos da época, meu aluno. A gente sempre escuta falar em Recife, etc e tal, mas acaba deixando de lado Olinda também. Sem falar na atração que houve entre os comerciantes, artistas e intelectuais. Eu creio, meu aluno, que não há mais nenhuma dúvida em relação a isso. Coloco para vocês aqui as bandeiras, né? Poxa, professor, eu nunca tinha parado para prestar atenção na bandeira, numa coisa tão óbvia. Já imaginou se vier uma questão? Cara, eu acho que muita gente cairia.
Porque, tipo, muitas vezes a gente viaja demais no conteúdo e esquece de ver o básico, que é simplesmente a bandeira, né? Isso me recorda uma questão que caiu certa vez, salvo engano, foi num concurso lá na Paraíba, perguntando o nome completo de João Pessoa, né? E muita gente estudou a história de João Pessoa, como ele foi assassinado, todo aquele processo ali, a revolta de princesa, etc e tal, e esquece às vezes de ver o básico, o nome, né? Então aqui eu trago para vocês, por exemplo, as bandeiras, né? Olinda dava para matar a bandeira porque tem pelo menos um nome. Agora a de Recife, ó, é uma bandeira que parece Pernambuco, mas o nome aí não ajuda não. Então trago para vocês também para que vocês estejam abastecidos. E agora uma questãozinha marota para que nós possamos respondê-la, beleza? Bora lá, vou fazer a leitura para você e você já vai conferir o gabarito. Sobre a história de Olinda e Recife, considere as seguintes proposições. Primeiro, durante a invasão holandesa, a cidade de Olinda foi incendiada e praticamente precisou ser reconstruída. Segunda assertiva, em 1710, uma carta régia criou a vila de Recife, mas a aristocracia rural de Olinda não gostou da medida e mandou suas milícias invadirem essa vila, derrubarem seu pelourinho, o qual era símbolo da autonomia de Recife. Terceira assertiva. A Guerra dos Mascates foi um enfrentamento entre os habitantes de Olinda e de Recife para definir qual das duas seria a mais importante da capitania de Pernambuco. Quarta assertiva. Bernardo Vieira de Melo tentou, em Olinda, transformar Pernambuco numa república independente. Estão corretas as proposições, então você vai julgar, você vai dar pausa, observar qual seria a questão correta e marcar, beleza? Vou até deixar aqui a tela cheia para você conferir. Prontinho? Já escolheu sua alternativa? Gabarito, letra E. Alternativas, ou melhor, assertivas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Bastava você lembrar que essa primeira aí foi quando nós falamos do papel resiliente, ali em nossa primeira aula que Olinda teve. Essa segunda assertiva, bastava você lembrar ali da Guerra dos Mascates em relação a Recife, quando se torna uma vila independente de Olinda. A terceira assertiva mostra justamente e bem claramente a Guerra dos Mascates. E a quarta assertiva foi agora, nessa nossa segunda aula, onde eu destaquei para você a importância que o Bernardo Vieira de Melo teve, inclusive em 80 anos antes, buscando a independência do território de Pernambuco. Meu aluno, é só estudar. Ah, professor, é só estudar como se fosse fácil. Não tem nada fácil. Mas para isso você tem que fazer sua parte. Faça as suas anotações, revise, estude. Você já está com um curso do CPEM que vai lhe dar total apoio e suporte para que você chegue e pegue sua farda. Mas para isso tem que ralar. Beleza? Bora para a questãozinha de número 2. Questãozinha boa vai sair de número 2. Essa aqui é justamente aquela que eu falei para vocês que caiu aí na PMPE de 2016 ou foi 2018. Que muita gente pega e diz, ah, professor, não cai não. Bora ver se cai ou não cai, né? No processo de formação do território pernambucano, a partir da chegada dos portugueses na capitania de Pernambuco ou Nova Lusitânia, os primeiros núcleos de povoamento foram as vilas de letra A, Itamaracá e Recife, letra B, Igaraçu e Olinda, letra C, Igaraçu e Recife, letra D, Recife e Olinda, ou letra E, Itamaracá e Igaraçu. Presta atenção. Eu já sei que você sabe a resposta, mas eu vou lhe explicar aqui o que acontece. Muitas vezes o aluno que tem ali o excesso de confiança, né? Muitas vezes falta um pouquinho de humildade. Aí olha para uma questãozinha dessa aqui e menospreza. Porque diz assim, primeiro núcleo de povoamento, tá falando em Pernambuco. Itamaracá eu sei que não foi, então tá fora a letra A. Tá fora então letra E também, que tem Itamaracá. E sobrou Igaraçu, Olinda e Recife. Igaraçu também não, então tá fora B, tá fora C. Oxe, gabarito é tranquilo demais. Recife e Olinda. Meu aluno, eu olhei as estatísticas dessas questões aqui, principalmente dessa 2. Eu olhei quantas pessoas marcaram a letra D. Centenas de pessoas marcaram essa letra D. Professor, onde foi que você viu? Sistemas de questões. Existem aí inúmeros sites com sistemas de questões. Dá para ver as estatísticas. Às vezes é o excesso de confiança, é o que eu digo a você. Você tem que anotar, revisar, estudar.
Você não pode ter excesso de confiança. Eu, enquanto professor especializado no ensino de história, eu estudo história. Eu não posso ter uma soberba de chegar e dizer, poxa, eu sou formado, tenho pós-graduação, eu não vou estudar. E você, meu aluno, claro, você não vai estudar para dar aula sobre aquilo. Você está estudando para responder questão. Então, você tem que pegar ali os bizus rápidos que os seus professores lhe dão e assinalar a questão, e estudar e revisar. O gabarito só pode ser um. Os primeiros núcleos de povoamento foram as vilas justamente de Igaraçu e Olinda. Cuidado! Eu vi centenas de pessoas respondendo a letra D em Recife e Olinda. Meu aluno, minha aluna, eu espero que você tenha curtido, eu espero que você tenha gostado. Esse ponto ele é um ponto simples, mas claro, tem muitas informações ali que poderiam lhe complicar. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, estamos juntos. Até a próxima, fui!